Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Papo Embalado, nessa temporada especial de 50 anos da Val Group. No episódio anterior, a gente ficou por dentro da garrafa PET, falamos de resina, pré-forma, sopro, reciclagem, mas uma garrafa sem rótulo, sem tampa e sem o filme que agrupa os produtos, essa não chega à prateleira, né? Por trás desses três elementos, o shrink, que agrupa, o rótulo, que identifica, e a tampa, que veda, existe tecnologia, história e uma escolha estratégica da Val Group de estar presente em toda a cadeia da embalagem de bebidas. E para essa conversa, a gente só explicar todo esse contexto, a gente recebe aqui o Juvenal Loureiro, que é gerente de negócios estratégicos, o Christian Vilela, diretor comercial, e a Camila Pierre, gerente comercial. Bem-vindos ao Papo Embalado. Vou começar pela Camila. Camila, a tampa não é nenhum detalhezinho do produto, muito pelo contrário. Como é que a Val Group entra nesse mercado de fabricar tampas e em que contexto? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. A Val Group sempre buscou trazer para os seus clientes, para o mercado, uma solução completa de embalagens, né? Nós já víamos muito forte no mercado de flexíveis. Começamos com PET também, um pouco antes, mas na década de 90, e a tampa era um caminho natural para a gente fechar literalmente essa embalagem, né? Assim a gente consegue entregar uma solução completa para o cliente. Bom, a gente estamos falando da tampa, vamos falar do rótulo. Christian, como é que o consumidor, a primeira coisa que ele vê na gôndola é o rótulo, né? Quer dizer, ele tem que identificar ali o produto. Como é que também que a Val Group entra nesse segmento de rótulos? Bom dia a todos, bom dia, Mauro. A Val Group entrou nesse mercado já presente, como a Camila falou, no mercado, a gente já estava presente no mercado de stretch, de shrink e de garrafas. Era uma consequência também fazer os rótulos para poder identificar o produto. Isso foi na década de 90, onde a gente começou fornecendo aos principais clientes da Val Group naquele momento. A gente entrou no rótulo específico whole label, pois existem outros tipos de rótulos. O que é esse whole label? Whole label é o rótulo que é rotulado por adesivo. Existem vários tipos, mas os dois outros tipos mais significativos são o sleeve, que é o que abraça a garrafa, e o manga, que é o que veste ela por cima. E a Val Group está presente nesses três? Está presente nos três. Nesses três segmentos de rótulo. Exatamente. Vamos falar mais disso aí para entender, o pessoal de casa entender do que a gente está falando. Ô Juvenal, o que é essa história desse filme Shrink que envolve os produtos? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. O Shrink, ele entrou na Val Group na década de 90, ali pelo ano de 94, e nós escolhemos o segmento de bebidas por ser o segmento de maior volume e que também demanda mais eficiência. Com o passar dos anos e com a nossa expertise, nós avançamos para outros segmentos, como a embalagem de leite longa-vida, conservas em vidro, conservas em potes plásticos, linha branca e também as papeleiras, né, as indústrias de papel e celulose, e também as vidrarias, que são os fabricantes de garrafas e potes de vidro. E o shrink é um produto que ele dá proteção, estabilidade na carga e uma eficiência logística muito grande. Para o pessoal que vê no mercado, o Shrink é aquele filme que envolve várias garrafas, por exemplo? Sim, é exato. Isso. O Shrink, o filme, ele é colocado, exposto ao calor, em túneis de encolhimento, e ele se molda ao produto que está sendo embalado, né? Então, por isso que ele gera muita eficiência logística, proteção e também a facilidade do consumidor em abrir os pacotes no supermercado. Importante para o transporte, né? Muito importante, né? Um pacote bem estável, ele gera segurança em toda a cadeia, em toda a operação logística. Camila, agora uma curiosidade. O que uma tampa precisa ter? Como é que ela precisa ser moldada, fabricada para
tampar, por exemplo, um refrigerante, uma bebida que tem gás, né? Sim. Porque aquilo ali tem uma pressão ali dentro, né? Tem. A tampa, quem olha assim, parece um mero detalhe, mas é um componente muito importante na embalagem, né? E bastante complexa, né? Então, como você falou, a tampa tem uma responsabilidade sobre o produto final, né? Porque ela tem que garantir que não tenha perda na bebida carbonatada, né? Não tenha perda de gás e manter a qualidade do produto final. Porque uma vez que... Tomar o refrigerante sem gás, sem gás por perde exemplo, sabor, né? né? Você perde a identidade do produto que você está comprando. Então, a responsabilidade é gigante. E para isso, a gente precisa de máquinas, né? Tecnologia de ponta. Então, a Val Group, quando quis entrar nesse mercado de bebidas carbonatadas, ela foi bastante inovadora, porque ela trouxe para o mercado tampas por compressão, que na época era até um pouco aventureiro, o mercado dizia, mas nós acreditávamos, e hoje a gente já tem certeza disso, que é a melhor tecnologia para esse tipo de produto, né? Porque a compressão ela traz mais conformidade dimensional, então a tampa vai ter sempre o mesmo dimensional, que é crítico, porque a hora que você vai encapsular na pré-forma, né, na garrafa, você tem que ter esse casamento da garrafa com a tampa para garantir uma boa vedação. E a gente tem uma complexidade de logística, como o Juvenal falou, no Brasil, temperaturas muito adversas, né? Então a gente tem que aliar tecnologia, matéria-prima e pessoas, né? Para fazer isso Quando bem. você fala por compressão, como que isso é feito, assim, para o pessoal saber direitinho? Muito simples, né? Grosso modo, acho que para todo mundo conseguir entender, a máquina compressora é como se fosse uma cavidade, como se fosse um copinho, né? Cai uma gota de matéria-prima, de polietileno, no caso da tampa, e vem uma parte superior. Faz uma compressão mesmo. E ela dá um giro, é uma máquina rotativa, e ela faz o resfriamento dessa tampa, depois ela se abre. Dentro desse copinho já tem o design da tampa, né? Tá moldado, aquelas ranhuras, o design que vocês veem a hora de abrir. E aí ele faz esse resfriamento e sai a tampa. Depois tem um outro processo que faz o corte, que é aquele corte do lacre, que a hora que você vai abrir fica uma partezinha na garrafa presa e a outra sai. Então, grosso modo, assim, simples, esse é o processo de compressão. Porque tem um processo também que é injeção. Exato. Qual que é a diferença? A diferença é que o processo de injeção, as máquinas, aí são máquinas injetoras, aí são moldes. E assim, a Val Group assertivamente, ela tem dois polos distintos, um focado em tampas para compressão e um focado em tampas para injeção, porque a gente entende que dependendo do mercado, a melhor solução está em injeção ou está em compressão, por isso que a gente tem os dois bem separados. Então, a injeção possibilita tampas mais diversificadas, né? A gente tem um portfólio maior de tampas mais personalizadas, por exemplo, a gente atende home care, personal care, tampa para óleo, outros mercados. Em tampas de bebida, que é aquela tampa da bebida carbonatada, é mais simples o design, né? É um design mais padrão. Então, nesse padrão, a compressão me dá uma eficiência de linha muito maior. Então, é melhor produzir. Cada mercado tem sua particularidade. Então, a gente consegue escolher e dar a melhor solução para o cliente, se é a injeção ou se é a compressão. Ô, Christian, para o rótulo eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa, né? Precisa fazer sentido para o cliente. Vamos lá. O rótulo tem como função básica comunicar. Esse é o principal objetivo de um rótulo. E dentro dali ele tem a comunicação legal e tem a comunicação que o cliente quer fazer para o consumidor final. E aí a escolha do tipo do rótulo vai muito em função da escala. Então a gente tem vários tipos de rótulos porque a escala dele pode alterar e aí obviamente entra a produtividade, sustentabilidade que ajuda a decidir por qual rótulo fazer o uso para o cliente. E quando o cliente decide mudar, né? Vou fazer um rótulo novo, eu quero remodelei minha marca, ou tem um produto novo também. Como é que a Val Group participa de todo esse processo? Basicamente, os clientes definem qual é a mudança que eles querem fazer, eles enviam para a gente tem um departamento que trata a imagem, trata como fazer o produto para que ele vire exatamente o rótulo que a gente vê no supermercado. Então tem toda uma equipe fazendo os ajustes necessários para ficar com a cara que o cliente quer para produzir para o mercado. Mas de uma certa forma a Val Group também aconselha o cliente, porque assim, eu imagino que às vezes, né, se o rótulo, dependendo do formato da garrafa, por exemplo, ou da embalagem,
de repente, olha, esse rótulo aqui tá escondendo o nome, ou tem uma ranhura, alguma coisa assim. Vocês também entram nesse Sim, aconselhamento? a gente atua junto com... Normalmente esses brand owners têm equipe de marketing que trabalha para ele e a gente atua junto, exatamente por isso, porque o marketing ele tem a ideia daquilo que ele quer comunicar ao cliente e a gente tem a expertise de 50 anos produzindo embalagem para entender como funciona isso efetivamente. Vocês sabem da execução, né? Exato. Às vezes uma ideia pode parecer genial no papel, mas Na hora que... Exatamente. na hora da execução precisa adaptar. Mauro, eu acho que eu posso complementar um pouquinho. Eu acho que a Val Group tem muita expertise e muita experiência, né? Então a gente consegue levar sempre para o cliente inovações, né? Então, se ele, igual você falou, às vezes o cliente traz um caso que vê em algum lugar ou vê no computador de uma forma que depois, a hora que vai trazer para a realidade, não é bem por aí. Então a gente consegue sim influenciar e trazer a melhor solução de acordo com o que ele está querendo propor, assim. Tudo isso eu imagino que funcione também para o filme Shrink, né, Juvenal? Sim. Mesmo a linha de pensamento, Sim. né? Complementando o Christian e a Camila, quando o cliente nos manda uma arte, tem um desenvolvimento gráfico que ajuda na arte e também na deformação do material, porque quando ele vai para o forno, antes nós fazemos um teste com o material quadriculado para ver onde o material deforma para encaixar a arte ali. Porque o marketing ele vai fazer um desenho que ele acha que vai atingir mais pessoas, né? Que vai vender melhor o produto dele, falando de shrink. Uhum. Então, ele precisa que esse produto esteja na gôndola com uma boa apresentação. Então, você primeiro testa a deformação, depois imprime. Porque ele funciona como um segundo rótulo, né? Sim. Não é simplesmente um plástico ali envolvendo. Ele funciona, ele tem uma função de comunicar também, né? E o shrink impresso, né, Christian? Uhum. Nas latas, ele é o rótulo. Sim. Então, você pega uma lata de uma cerveja, ele vem impresso por fora, ele é o rótulo que seria da garrafa. Uhum. Nossa, eu já visualizei um monte de marca de cerveja, assim, que é assim mesmo, né? Sim, Vem aquele pack ali. de 6, 12. Ele é o rótulo, ele faz o papel do rótulo, né? Como é que a Val Group entrou no negócio do shrink? É esse raciocínio mesmo que a gente está tendo aqui? São cadeias que fazem sentido estar presente em todas elas? O shrink, aqui, como o foco aqui é bebidas, nós três nos complementamos, né? Eu não tenho shrink sem rótulo e sem tampa, né? E sem a garrafa, obviamente, que já foi falado em outro episódio. O filme Shrink, por que nós fomos principalmente nas bebidas? Porque é um mercado de maior volume e maior exigência. E só para ilustrar, nós temos máquinas hoje que fazem 140 pacotes por minuto. Se você imaginar que sai de uma máquina 140 packs por minuto? Por minuto. Então tem clientes que consomem 300, 400 toneladas por mês de material. São mais de 2 por segundo, né? É muito rápido. Então, a tampa e o rótulo tem que acompanhar. Também a lata, eles têm que acompanhar. Não adianta eu ter um filme super tecnológico se a tampa e o rótulo também não acompanharem isso. Então, isso mais para exemplificar. E esse mercado, ele é muito desafiador tecnicamente. Então, começamos por ele e com a expertise, nós passamos para leite longa-vida, para embalagem de frango. Eu não sei se vocês já viram a embalagem de frango, ela vem com uma base de papelão. E o filme Shrink. As grandes vidarias, como eu já falei, indústria de papel e celulose, enfim, é muito grande esse segmento, não só para os produtos que estão no mercado, mas para produtos no B2B. Ô Camila, da mesma forma, as tampas que a Val Group produz estão em outros mercados, para outros produtos, além de bebidas? Então, a gente atua fortemente no mercado alimentício, né? Então, em tampas para injeção, a gente é líder de mercado em tampas de óleo, né? Aquele óleo de cozinha. A gente é fornecedor exclusivo das tampas da Tetra Pak para a Sul América. A gente atua também em home care, personal care, tampas para indústrias automotivas, aqueles óleos automotivos. Então, tampas a gente encontra em todos os mercados praticamente no dia a dia do consumidor. E a tampa vai evoluindo com o tempo? A tecnologia, a usabilidade, a praticidade, até para abrir, por exemplo, isso vai evoluindo com o tempo? Vai evoluindo bastante com o tempo, assim. E tampas para bebidas, especificamente, nós começamos a produzir em 2011. Então, em 15 anos, para você ter ideia, a primeira tampa que nós produzimos pesava 3 gramas. Hoje, a nova geração está em 1,8. Então, quer dizer, 40% de redução do peso aí nesses 15 anos.
Então, isso requer muita tecnologia em maquinário. Matérias-primas também vêm evoluindo ano a ano. A gente tem um time bem focado nisso, então nós somos bastante antenados e linkados com os fornecedores de matéria-prima. E pessoas muito bem treinadas, porque a exigência é cada vez maior, porque a tampa, quanto mais leve, requer equipamentos melhores, pessoas mais bem treinadas. Então, é mais complexo produzir uma tampa menor, mais leve, do que uma tampa mais pesada. E a tampa, ela também é um primeiro contato físico do consumidor com o produto. Ele precisa abrir o produto, Sim. né, para ter acesso a ele. Tem também o feedback do próprio consumidor, fala assim, olha, essa aqui está mais fácil, essa aqui está mais difícil, sentir dificuldade num movimento assim, assado. Como é que vocês ouvem também quem está usando ali na prática? Tem. Essa é uma preocupação, quase que a princípio, tirando acho que a perda de carbonatação, acho que em segundo é essa preocupação de como que o usuário vai ter a experiência dele, né? A gente tem esse reporte por via dos nossos clientes, né? Se tem alguma reclamação ou não. Tem uma norma, né? Tem uma especificação do quanto a gente chama um torque de aplicação, né? Qual a força que a gente vai colocar nessa tampa na hora de fazer o fechamento da garrafa, né? Então, isso tem uma normativa que tem que ser seguido, que já é estudado, que depois de 24 horas, de 48 horas, vai ter um decaimento, né? Aí, a hora que chega na gôndola para o consumidor, ele consiga abrir. Então, isso é monitorado, né? Decaimento significa o quê? Que vai ficar mais difícil para abrir? Não, ou vai ficar mais leve. Mais leve, ficar mais fácil. Então, a gente coloca uma força um pouco maior no momento que está fechando a garrafa e depois, ao longo do tempo, ele vai caindo depois que chega numa normal. Para quando chegar no consumidor, já está no Tem uma ponto. experiência confortável na abertura da garrafa. Entendi. Christian, Mauro, diga. A Camila vinha falando sobre exatamente isso comigo antes. Dentro das grandes contas, tem pessoas medindo esse conforto do cliente abrir tampa. E a Camila, complementar, né, Camila? A Camila, os técnicos dela vão nas unidades para faz o mexer nas monitoramento. máquinas do cliente para ajudar nesse conforto para o fornecedor, para o cliente final, sem perder a carbonatação do produto. Camila faz bem esse trabalho lá, né, Camila? A gente tem visto, né, a população aqui do Brasil envelhecendo. E isso faz com que a própria habilidade, a força das pessoas vai também diminuindo, né? Então isso é mais uma coisa para ir pensando com o tempo também, da forma das pessoas mais velhas abrirem os produtos, tudo isso entra tem que entrar nessa equação, né? Sim. Não, tudo isso é visto, né? Tudo isso é monitorado e por isso que cada vez mais os materiais é muito importante na composição da tampa, né? Porque daí a gente consegue fazer uma tampa com material melhor e aplicar na máquina do cliente, né, que é quem faz o invase, com talvez uma menor força para que chegue no cliente mais confortável, né? Para aplicar aquela tampa que gira, né, que a gente... Sim. A tampa do refrigerante, por exemplo. Isso tem uma máquina que faz essa voltinha, assim, é isso? Tem uma máquina que faz. Ela não é prensada de cima para baixo. Não é. Tá. Ela dá como se fosse um pré-torque, né? É uma máquina rotativa, normalmente, aí tem um cabeçote, a garrafa vai passando embaixo, ela vai fazendo assim e dá um pré-torque nela e termina. E gira. E aí isso tem um ângulo, é bastante técnico, mas tem um ângulo de aplicação mínimo, que isso é mensurado lá na linha do cliente. Tem uma marcaçãozinha na tampa que o consumidor não percebe, mas que tem clientes que tem máquinas. Procurar. Tem uma ranhura diferente na tampa, sabe aquelas ranhurinhas? Tem uma que é diferente, que ali diz o ponto 0. E aí na pré-forma também, na garrafa tem um pontinho. Tem alguns clientes com máquinas mais modernas que eles têm um monitoramento de topo, né? De visão, uma câmera. E aí ele pega, daí ele faz o casamento de qual foi o ângulo de aplicação, de acordo com essa ranhura da tampa com a ranhura da garrafa. E é o mínimo para garantir que ela esteja bem vedada. Coisa que a gente nem sabe que existe. É tecnologia, né? que não aparece. Isso aí. Ô Christian, além do mercado de bebidas, onde que também os rótulos da Val Group estão presentes? Basicamente nesse mercado que a Camila também acabou de falar, que são os mercados de óleos, com os óleos vegetais, que a gente, complementando a Val Group, ela busca entregar soluções para os clientes. Então a gente, como o Juvenal falou, a gente faz o shrink, faz a garrafa, faz a tampa e faz o rótulo. Os grandes clientes nossos demandam isso. Então a gente faz rótulos também para o mercado de óleos. O Juvenal,
O que você pode dizer para a gente em termos também de demandas aí do mercado de bebidas em relação ao shrink? Você vinha comentando, ele precisa ter a marca, ele precisa ter segurança, ele precisa ser prático para transportar. Em alguns casos ele é o próprio rótulo. O que as marcas vão pedindo e o que vem de novidade por aí? O que as marcas mais pedem, Mauro, é baixo custo e eficiência logística e sustentabilidade, né? Hoje é a palavra da vez, né? Uhum. Então esses são os pontos mais críticos. A Val Group, ela tem um ecossistema para reduzir espessuras, porque o nosso material ele é vendido em quilos e ele é utilizado em metros. Então aquele filme que embala 6 garrafas de 2 litros, por exemplo, que você pega no mercado, aquilo é um corte de material. Então você pensa o seguinte, um filme que o cliente compra com 60 micras e eu entregar com 70 micras, ele vai gastar mais. Entende? Uhum. Então, o que nós temos feito no decorrer do tempo, só para exemplificar, em 94, 95, as garrafas tinham o base cup, que era uma parte preta que ficava na garrafa. Aquilo foi tirado e ficou o fundo petalóide. Nós usávamos, naquela época, nós vendíamos filme de 80 a 100 micras. Hoje, nós temos normal 50 micras. E tenho clientes que já estão com 35 micras. Então, isso é investimento em equipamento de extrusão, em resinas, que são mais nobres e até mais caras. E o cliente também está comprando máquinas que fazem 140 pacotes por minuto. Então você tem que juntar tudo isso e esse aumento de velocidade requer que a Camila melhore a tampa dela, que o Christian melhore o rótulo dele, porque senão não casa e você não tem essa eficiência que o cliente exige. Porque a população aumenta, você tem que colocar mais produtos no mercado. Então, tudo isso anda junto, né? E imagino que seja a mesma complexidade, por exemplo, da tampa. Você precisa adequar a máquina ao tamanho do produto. Sim. São técnicas complexas, diferentes. Então, o Christian tem lá a complexidade dele, a Camila dela e eu as minhas, né? Cada um na sua para fazer a cadeia funcionar bem com eficiência. Vem novidade também em questão de rotulagem? O que os clientes vêm pedindo? O que você vê para o futuro? O que a gente está vendo são inovações em impressão. Tipos de impressão diferente, com imagens holográficas, com imagem às vezes em 3D, com imagens que podem trocar em função da temperatura interna. Então ela comunica com o produto. Então, se o produto foi congelado, era para ser congelado, ele foi descongelado antes da hora, ele tem alguma coisa no rótulo que mostra que ele sofreu uma queda de temperatura brusca, muda a cor. Investimento na máquina nova, que imprime frente e verso simultaneamente. Sim. Tem clientes que têm informação no verso. No verso também, Isso. Porque aí a gente tira o rótulo e lê a informação que está dentro ali também. Eu achei bacana isso da temperatura ali. Olha... Isso é uma segurança para o alimento. No final do dia a gente também entrega isso para o consumidor final. Gente, muito obrigado pelo papo. Passou voando. Agora estou sabendo muito mais sobre tampas, rótulos, shrink, filmes. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos pela oportunidade. Tampa, rótulo e shrink são 3 elementos que completam a garrafa que você segura todo dia. A Val Group está presente nos 3. E mais do que isso, está presente em toda a cadeia, da resina reciclada à tampa que sela o produto. Nos próximos episódios do Papo Embalado, a gente sai do mercado de bebidas e entra em outros segmentos, dos alimentos básicos que estão na mesa de todos os brasileiros, aos mercados de higiene, limpeza e muito mais. Não perca, acompanhe o Papo Embalado nas redes sociais da Val Group, se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa temporada tão especial de 50 anos da Val Group. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo episódio do Papo Embalado.